Os irmãos e amigos aqui presente neste canal Semeando Unção. A você que faz parte do canal, por favor, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. A você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Este canal Semeando Unção leva o Evangelho de Cristo a toda criatura mediante a pregação da palavra. A fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por favor, aqui, neste exato momento, nós estamos na leitura do livro de Atos. É uma série. E hoje iremos falar do capítulo 2. Por favor, permaneça no vídeo para que Deus possa abençoar a você e a mim e a todos nós. Tá bom? Por favor, permaneça na leitura da palavra. Vamos para a palavra de Deus, que diz assim. Dá para você visualizar aqui comigo a leitura. Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Ouça, veja, entenda, que do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, fala da festa de Pentecoste. Sabemos que o povo judeu daquela época comemorava 50 dias de festa, que era a festa da entrega, da comemoração, da entrega da lei de Moisés para o povo. Comemorava também, nesses dias, a colheita da agricultura. Sim, comemorava também nesses dias o fim da escravidão do Egito, compõe Asmo. Comemorava-se a Páscoa, comemorava-se vários dias de festa. A palavra Pentecostes já está dizendo 50. E você pode visualizar isso no livro de Êxodo, capítulo 23, em Êxodo, capítulo 34, Deuteronômio, capítulo 16 e Levítico, capítulo 23. Sim, do versículo 1 ao 4, você pode visualizar nesses capítulos que eu acabei de dizer. Vamos prosseguir na leitura. Estava em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar sua própria língua. E, perplexos e admirados, dizia uns aos outros: por acaso este que estão falando não são todos galileus? Como, então, cada um de nós os ouvimos falar em nossa língua materna? Pardos, medos, elamita, habitante da Macedônia, da Judéia e da Capadócia, do porto da Ásia, da Frígia, da Fenícia, do Egito, da região da Líbia, próxima a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos nós os ouvimos falar da grandeza de Deus em nossa própria língua. E perplexo e pasmo, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Veja, entenda, ouça, que do versículo 5 até o versículo 13, fala da distribuição do batismo com o Espírito Santo mediante ao dom de línguas. Mas no próprio capítulo, no próprio versículo, no versículo 9, 10 e 11, fala a respeito do dom de línguas. Porque se você, queridos amados irmãos, se você ler Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz: em ti
em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 18. Como que Deus poderia abençoar toda a raça humana vivente no planeta Terra, se não no acontecimento do batismo nos dons de línguas? Veja que em João capítulo 4, o Pai, Jesus dá um exemplo, o Pai ama os adoradores que adorem em espírito e em verdade, não só em Jerusalém, nem aqui, nem em outro lugar, mas em todos os lugares. E para que isso pudesse acontecer, era necessário o batismo nos dons de língua, para que toda a raça humana, em qualquer língua do mundo, pudesse adorar ao Pai. Agora imagine mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas, aí no meio delas surge 120 pessoas, 120 irmãos, adorando a Deus. Vamos colocar assim que todos eles levantaram as mãos, ou deram as mãos. O da direita adorava a Deus no dom de línguas hebraica. O da esquerda adorava a Deus no dom na língua inglesa. O da esquerda, o da direita, o da frente, o de trás adoravam em língua portuguesa, asiática, em outras línguas espalhadas, espanhola, em vários dons de línguas, mediante a língua humana na terra. E aí Deus distribuiu vários dons de língua. Um falava alemão, outro francês, outro espanhol, outro grego, outro latim, outro de várias línguas naquela época existente. Repito, língua existente naquela época. E aí o povo, imagine 100 mil pessoas reunidas para participar da festa judaica, que era muitas pessoas. Vinha gente de tudo que é lugar. E aí 120 pessoas no meio delas adorando a Deus com vários dialetos, com vários idiomas. E aí, só que o interessante, irmão, que as pessoas que iam para participar da festa judaica daquela época, cada um adorava da sua maneira. Mas aqui você vê 120 pessoas adorando juntas, como diz a palavra de Deus, quão bom e suave que os irmãos andem em comunhão. 120 pessoas em comunhão, adorando a Deus com vários dialetos, com vários idiomas. Ah, irmão, imagine você lá, você que estudou, você que sabe falar várias línguas, inglês, francês, espanhol, português. E aí você chega lá e você vê as pessoas que nunca estudou nada, nunca foi numa escola, e aí você vê o cidadão adorando a Deus com vários idiomas, uma pessoa que você é algo admirável, irmão. O dom de língua é algo admirável. É como se você fosse pregar nos Estados Unidos e você não falasse inglês, e chega lá, Deus te desse o dom de língua em falar inglês. Ou você que for para outra região do mundo e você chegando lá não consegue falar o dialeto, não consegue expressar, e Deus te batiza com o dom de línguas mediante a necessidade daquela localidade. Então 120 pessoas foram batizadas com o dom de línguas para ser espalhadas pelo mundo. Essas pessoas 120 pessoas foram batizadas para que pudesse espalhar elas pelo mundo para levar a mensagem do Evangelho. Por isso que os apóstolos foram batizados no dom de línguas. Agora isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais, saber que pessoas não estudaram, pescadores, mas que foram batizados com dom de línguas, falar em outros idiomas. É muito maravilhoso, irmão. Eu, por exemplo, não consigo falar, eu não falo nem o português direito. Mas queria se eu for levado para outro país, com certeza Deus me dará o poder do dom de línguas necessitado para aquela região a qual eu for.
Vamos prosseguir na leitura. Agora vamos para o 14, não é isso? Paramos no versículo 14. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhe: Homens judeus de todos os que habitam em Jerusalém, que isso fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensei, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naquele dia derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu, e o sinal embaixo na terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feito extraordinário e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vos mataste, crucificando pela mão de ímpios. E Deus ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou, e a minha língua exaltou, e, além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirá que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizermos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isto e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunha disso. Portanto, exaltando à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vede e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que este mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvires isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus o chamar. E os aconselhava e exaltava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Deste modo, os que aconselharam a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 homens. Veja, ouça, entenda que do capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 41, cumpriu-se a profecia de Joel, capítulo 2, derramarei do meu espírito. Cumpriu-se também Jó, capítulo 19, cumpriu-se Salmos, capítulo 16, capítulo 89, capítulo 132, capítulo 110, Mateus 27, Mateus 28, Mateus 19, Lucas 12, Lucas 18, Lucas 23, Lucas 24, Deuteronômio 18. Moisés mesmo disse isso, irmãos. Moisés disse: quando Deus levantar um profeta diante de teus irmãos, entre teus irmãos, a ele ouvirás. Moisés disse isso. Deuteronômio capítulo 18. O próprio Moisés disse que Deus levantaria entre nós, entre os irmãos, um profeta semelhante a ele, e a este profeta nós tínhamos que dar ouvidos. Ouça, entenda, compreenda que nós temos que dar ouvido a Jesus Cristo. Foi o próprio Moisés e os apóstolos, a profecia em si, como diz Romanos 10, 4, o cumprimento da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo. Entenderes, irmão, a importância de Cristo fazer parte da sua vida? Vamos prosseguir na leitura. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e os repartia com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todos o povo. E o Senhor lhe acrescentava a cada dia o que ia sendo salvo. E o Senhor o acrescentava a cada dia os que iriam sendo salvo. Veja que o povo respeitavam os apóstolos, e os apóstolos ensinavam as suas doutrinas. Veja que a doutrina que os apóstolos ensinavam tornava o povo único. Como diz a palavra, quão bom e suave é bom que os irmãos andem em comunhão, tornando-se o povo um só. Mulheres se davam ao luxo de ter o amor uma com as outras, seja rica com pobre. Homens da mesma maneira se davam o luxo de dizer: somos irmãos em Cristo Jesus. Agora, a doutrina que os apóstolos ensinavam era muito importante. Qual era a doutrina? Eu vou te dar um exemplo da doutrina que os apóstolos ensinavam. A oração
é uma doutrina importante que os apóstolos ensinavam, porque está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, orai sem cessar. E outra doutrina que os apóstolos ensinavam era o amor, porque está escrito em 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, nada serei. Está escrito também a respeito da santidade. A doutrina da santidade que os apóstolos ensinavam era de suma importância, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 7. A outra doutrina que os apóstolos ensinavam era a doutrina da fidelidade, que está escrito em 2 Pedro capítulo 1. A outra doutrina maravilhosa que os apóstolos ensinavam era a doutrina do temor, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Está escrito em Hebreus capítulo 12. Outra doutrina maravilhosa é a doutrina da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Está escrito também a doutrina maravilhosa, essa é boa demais, a doutrina da esperança, que está escrito em Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Agora, a doutrina dos irmãos, do amor, da comunhão, a doutrina da comunhão dos irmãos um para com os outros, essa é maravilhosa, que está escrito em Gálatas capítulo 6. Então essas são as doutrinas, a doutrina da paz. Lembra que Jesus disse, a paz vos dou? João capítulo 14, João disse, eu vos dou a paz. Jesus disse, eu vos dou a paz, não igual o mundo dá, mas eu dou a minha paz. Então as doutrinas dos apóstolos são essa: oração, Tessalonicenses; amor, Coríntios; santidade, 2 Coríntios; fidelidade, 2 Pedro; temor, Hebreus; fé, Coríntios 5; esperança, Tito 3; Gálatas; comunhão, 6. E a maior de todas, estou falando eu aqui, eu, missionário M.M. Barbosa, eu acho que a maior doutrina da Bíblia é a doutrina de Mateus capítulo 6. Ninguém que viveu aqui neste planeta Terra, seja Moisés, Noé, Elias, os profetas, os reis, todos que viveram, todos que passaram, todos que estão vivos no exato momento, aqueles que irão nascer ainda, ninguém será capaz de dar esta doutrina, que é a doutrina de Mateus capítulo 5. Porque a doutrina de Mateus capítulo 5 não tem igual, é a maior de todas, as bem-aventuranças. Veja que uma das doutrinas de Mateus capítulo 5 fala que os puros verão a Deus. Não tem doutrina maior do que essa. Então, aqui está a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, mediante a Escritura. Queridos, sou missionário M.M. Barbosa. E às vezes, irmãos, eu prego a palavra e as pessoas... Às vezes as pessoas, você não necessita crer, eu apenas prego a palavra. Por quê? Porque eu já vi de tudo neste mundo, irmão. Eu já vi de tudo, irmãos e amigos. E eu digo para você, se você não tiver um encontro com Deus, você e Deus, é impossível você compreender a palavra dele. A carne pode te ensinar, os seres humanos podem te ensinar, mas compreender e entender só se o Espírito Santo chegar até você. E o Espírito Santo só chega até você quando você crê em Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos
e você o entrega de corpo e alma para Ele, aí você terá um encontro verdadeiro, um encontro com Deus. O encontro com Deus é um encontro verdadeiro. Por favor, entregue sua vida para o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é a chave para a vida eterna. Sou o missionário Manuelito Mota Barbosa, conhecido como MM Barbosa. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Igreja Apostólica Semeando Unção, e aqui no canal Semeando Unção, agradeço ao canal, agradeço a você por estar aqui assistindo esse vídeo. Um beijo, um abraço do seu irmão missionário MM Barbosa. Tchau, queridos. Que Deus abençoe.